Olá, galera do primeiro ano. Eu espero que vocês estejam bem. Vou estar aqui postando um ou dois vídeos sobre a correção da nossa atividade do primeiro ano. Eu não vou fazer a leitura dos textos, porque eu vou colocar um link do vídeo gravado, no caso com áudio, do Carlos Drummond de Andrade, do seu excelente poema José, né? E a gente também tem que ganhar tempo para a gravação não ficar muito pesada, uma vez que vai estar postada no YouTube, né? E observando, né, algo que foi pedido na atividade de vocês, né? Na página 16 tem um quadradinho chamado Poeta e o Lírico, né? Que é a voz que fala sempre nos poemas é a voz do sujeito lírico ou do eu lírico, né? Ou seja, não é o poeta ele mesmo falando, ele presta a voz para uma outra pessoa, né? Ou seja, essa voz poética pode inclusive falar mal da pessoa que está escrevendo, né? Ou seja, ela é independente de quem está escrevendo o poema, né? Então, é uma coisa que vocês têm que deixar anotados aí no caderno de vocês, eu poético, o sujeito poético, com um termo como é chamado, né? Então, assim, eu tô com um papel aqui das questões e eu vou fazer aqui uma baliza, né, para poder identificarmos as possíveis respostas que podemos colocar, né? Vamos lá. Na primeira questão, lê o boxe, poeta e eu lírico e depois responda. A quem o eu lírico do poema José se dirige, isto é, com quem se fala, né? Aqui o eu lírico está dirigindo a uma pessoa, né? Pode ser mais de uma pessoa? Pode, né? Que ele intitula ali como José, né? Ele poderia colocar João? Poderia, né? Mas aí também tem a questão do substrato fônico do poema, né? E agora José, né? E talvez na época quando o poema foi escrito, o termo José ainda fosse ainda mais forte do que qualquer outro termo no momento, né? Então ele está se dirigindo ao José, né? Na questão 2, o poema descreve José aos poucos, por meio de imagens, como um desses versos, né? Está sem discurso, está sem carinho, a noite esfriou, o bonde não veio, o riso não veio. Você pode observar que o poema tem uma sequência rítmica, né? Poesia é assim, poesia leva em conta esses aspectos microestruturais de ritmo, né? Em que a linguagem ela é independente do contexto narrativo, né? Inclusive a narração no poema ela pode ser dispensável. O que importa é essa questão de natureza rítmica de algo que possa ser memorizado, né? Então, na letra A, qual é a situação de José, né? A situação de José está uma situação difícil, né? Ele não tem perspectiva nenhuma, nem saída do que vai fazer, falta tudo na vida dele, né? Ele pensa nas piores coisas ou seja, é um cara que está num beco sem saída, né? A B, a morte poderia ser uma saída para José, né? Não porque, como o próprio texto diz, né? Ele é um cara que essa representação de José, melhor dizendo, se trata de uma pessoa que é, é dura na queda, no sentido de suportar essas adversidades, né? E que também uma morte não seria nenhuma solução, né? Até porque o próprio Carlos Drummond de Andrade, ele nunca parte para essa perspectiva metafísica de levar em conta a uma questão de uma transcendência, que vai haver um mundo melhor com relação a esses aspectos advindos do cristianismo, né? Isso é uma questão da visão do Drummond. A obra poética dele toda é assim, né? Ele nega a transcendência e tudo é resolvido sempre no plano do concreto e do momento. Nunca dá esse salto para cima, né? Então a morte não é uma saída para José, né? Na questão 3, né, tem aqui os trechos, né? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José?
sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Levante hipóteses, quem é José? Né? José, como já falamos, né? José é uma representação hipotética de várias pessoas, né? Que estão num momento de encruzilhada, de dificuldades na vida, né? De não saber o que fazer, sobretudo naquele contexto quando o poema foi publicado em 1942, né? E na B traz essa expressão e agora, né? E agora traz a questão de impasse, né? Ou seja, e agora? Vai fazer o quê? Né? E agora? Né? Ele tem que tomar alguma decisão, mas não há decisão, né? Quando se observa que decisão a se tomar, né? A decisão é se tornar ainda mais angustiado diante da realidade, né? Na quarta questão, o poema José foi publicado em 1942, momento em que acontecia a Segunda Guerra Mundial. Considerando esse contexto histórico, o que ou quem José representa? Ele representa a humanidade no sentido completo, né? O ser humano estava lascado nessa época. Se o nazismo ganhasse, não sei nem se existiria Brasil, né? E estava num momento terrível. Era um momento terrível da humanidade. Segunda Guerra Mundial, bomba atômica veio depois, envolvimento de todas as nações. Foi realmente uma coisa terrível. Era a humanidade estava lascada no momento. Né? Não havia muita... Se os aliados não vencessem a guerra contra o fascismo e o nazismo, não sei do que seria. Né? Não sei do que poderia ser. Né? Não sei que o mundo seria completamente diferente do que é hoje, né? E até o nosso destino da nossa vida seria muito impactado com relação a isso, né? B. O que representa o beco sem saída? Como eu falei, é a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? O beco sem saída, ninguém sabia no que ia dar, né? E lembrar em conta que por mais de 20 milhões de mortos e uma guerra que durou 6 anos, né? E tiveram outros desdobramentos, né? Nascer, em que sentido adquire o verso final? José, para onde? Né? Aqui o sujeito lírico propõe, ele traz um aspecto assim de dúvida com relação ao futuro da humanidade. E de fato ninguém sabia no que ia dar, né? Como isso ia terminar, como fosse terminar. Né? E isso gerou um impacto violento, né? De modo que até o curso de escrita do próprio Drummond mudou após a Segunda Guerra. Mas isso é uma outra história, né? E vou passar para a parte 2 numa segunda parte gravada do nosso áudio.